capítulo 2, a partir do verso 26, mas vamos meditar em todo o capítulo. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavam no teu leito, são estas. Irmãos, nós vamos estudar o capítulo 2, 49, são 49 versículos, e ele vai falar de algo que chama a atenção. Olha, se eu chegasse aqui e ficasse com a mão fechada, e eu fosse para um lado com a mão fechada e colocasse aqui a mão fechada, vocês iam ficar curiosos, não ia? O que está acontecendo com o pastor? Por que o pastor fica com a mão fechada? Deve estar acontecendo alguma coisa. O que ele está segurando? A gente é chamada a nossa atenção para algo que é oculto, que a gente não sabe. Tudo que é misterioso causa curiosidade. Minha mãe costumava dizer: você quer que o menino coma alguma coisa? Proíba, porque o proibido parece que é desejado. Olha, o interesse das pessoas é chamado a atenção quando alguma coisa não está revelada. Depois que se revela, parece que perde o mistério. Parece que a mente humana ela gosta de ser desafiada, ela gosta de resolver enigmas, ou pelo menos gosta de ser confrontada com a possibilidade de outra realidade desconhecida. O mistério faz brilhar o olho do curioso. O Salmo 139, ele joga por terra a ideia das pessoas de querer se esconder, do mistério do poder se esconder de outros. O Salmo revela que todos, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, estão sob o olhar atento de Deus. Quer suba na mais alta das montanhas, ou desça no mais profundo abismo, quer esteja nas trevas mais espessas, ou esteja na luz mais clara, todos estarão debaixo dos olhos atentos de Deus, e para Ele nada é oculto. E ter essa ideia em mente vai fazer com que a gente entenda melhor a respeito do que nós vamos falar hoje. Para observar a curiosidade das pessoas, basta ver o que eles fazem no final do ano. O que acontece no último dia do ano para a maioria das pessoas? Estou falando de gente lá de fora. Eles querem saber o que vai acontecer. No caso, a própria palavra de Deus diz que a gente não deve preocupar com amanhã, basta cada dia o seu mal, né? Que a gente deve ter paz no coração. Mas os incrédulos não, eles vão atrás de cartomante, de quiromante, de astrologia e de vários outros meios para tentar saber o que vai acontecer. E isso aí dá ibope para a televisão, porque as pessoas dizem: coitado do Papa. Um tempo atrás, o Papa João Paulo II, todo ano dizia: o Papa vai morrer esse ano. E o Papa não morria, no próximo Papa vai morrer, até que chegou um dia ele morreu. Aí acertaram. Claro, um dia todo mundo morre. É fato que as previsões dessas pessoas, eles vêm da invenção humana. Eles criam, e a mente fértil deles fazem que eles falem a coisa de maneira tão parecendo verdade, que as pessoas acabam acreditando. São como as previsões daquelas pessoas do horóscopo. Tem um amigo que trabalhava no Correio Brasiliense, e ele dizia o seguinte: não, eu pego o que era da semana passada, eu jogo lá para outro signo, ou depois pega do outro, e é assim que as pessoas acham que estão sendo dirigidas o seu amanhã. A astrologia já era praticada antes mesmo dos tempos de Daniel. A gente vê a questão de adivinhos e de pessoas dos místicos, tanto no Egito, tanto dos povos antigos já tinham, e a gente vê aqui o rei sustentando esses astrólogos e esses adivinhos, e eles ficavam então ajudando o rei na sua decisão. Por exemplo, ele ia chamar alguém para trabalhar, ou ele ia ir para a guerra, alguma coisa, ele pedia a orientação dos astros. Está bom para esse dia, para poder sair para a guerra? Não, os astros dizem que não. Então eles controlavam o rei,
mas eles também eram usados para infundir medo nas pessoas e assim controlar através do medo. Eles tinham uma vida boa. Essas pessoas, esses adivinhos, eles tinham uma vida boa, uma vida farta, porque eles viviam sustentados pelo rei. Eles tinham respeito das pessoas, e esse respeito não diminuiu. Assim como cartomantes, quiromantes e quem joga búzio, ou qualquer outro meio de desvendar o futuro, eles são tratados com distinção, assim também acontece no meio da igreja hoje, pois muitas denominações mantêm os seus adivinhos, que se chamam de profetas e profetisas. Não vou dizer que todos eles são desonestos, mas uma quantidade muito grande deles querem falar que adivinham o futuro, que vai acontecer amanhã, porque isso dá para eles uma proeminência. Então, a gente vê essas pessoas continuando recebendo a mesma atenção. Também as revelações, elas são usadas por líderes de igrejas para atrair pessoas e encher igrejas. O mistério continua atraindo. Há muito a ser observado sobre o que está por detrás das cortinas. Qual a motivação de líderes para manter esses adivinhos dentro da igreja? E por que as pessoas são enganadas por esses falsos profetas, mesmo destruindo a fé e a vida espiritual de tanta gente, eles continuam lá? Por que as igrejas não fazem nada, mesmo sabendo que não são verdadeiros? Hoje nós vamos estudar sobre a revelação divina. Todos estão sob a poderosa mão de Deus. Tudo o que ocorre, ocorre como Deus quer. Nada muda da vontade de Deus, só acontece do jeito que Deus quer. Não há homem, por mais poderoso que pareça, e o mais respeitado que se revele, que Deus não o tenha nas suas mãos. O livro de Daniel, ele vai desvendar essas situações de vários modos e revelar Deus como o soberano, como o rei, que controla tudo e controla todos, todas as situações. Primeiro, meus irmãos, do versículo 1 até o versículo 11, nós vamos ver como Deus desmascarou os enganadores. Do versículo 1 até o versículo 11, eu vou falar apenas o que aconteceu. O rei Nabucodonosor estava dormindo e teve um sonho. Acordou perturbado. O que esse sonho quer dizer? Porque para eles, isso que muita gente tem de querer descobrir o significado de sonhos, vem lá do passado. E ele então acordou perturbado. O que esse sonho quer dizer? O que vai acontecer? E aí então ele, como sendo o rei, mandou chamar os adivinhos, os sábios, os encantadores, e aí todo mundo chegou em volta do rei e disse: tá bom, rei, vamos fazer o seguinte, fala para nós o teu sonho, e aí eu vou dizer qual é a sua significação, ou nós vamos interpretar o teu sonho. O rei parou, pensou e disse: não, vocês vão dizer para mim qual foi o sonho que eu sonhei, e vocês vão contar a interpretação. Ele falou: não, mas nenhum rei, por maior que seja, nunca pediu alguma coisa, porque isso é impossível para os homens. E aí então ele disse: vocês estão querendo me enganar, porque se vocês sabem interpretar, então vocês vão contar o meu sonho, e se ninguém contar, vai morrer todo mundo. Aí então criou aquele alvoroço, ninguém sabia, o que iria acontecer. Aí então nós vamos ver como que Deus, através de Nabucodonosor, desmascarou aqueles enganadores. O povo de Deus sempre buscou resposta em Deus. A gente vê na história bíblica, quando eles iam lutar, quando iam viajar, quando iam tomar a decisão, sempre buscavam a resposta em Deus. Davi, por exemplo, ele vai e pede a orientação de Deus, pedindo, pega a estola sacerdotal e pede, vê o que Deus tem para nós, qual é a decisão que deve ser tomada. E Deus guiava o seu povo. Mas acontece o seguinte: nem todo mundo mantinha comunhão com Deus. Nem todo mundo tinha tal intimidade com Deus para poder falar com Deus. Aí nasceu uma classe de pessoas. Nasceu a classe por quê? Se eu não tenho intimidade com Deus, eu quero pedir alguma coisa para Deus, e eu não tenho essa intimidade, o que eu vou fazer? Eu vou para Fátima, que aí a Fátima tem intimidade, a Fátima vai falar com Deus. Surgiu aí então uma classe, a classe dos sacerdotes. Aqui veio lá do passado, e o primeiro sacerdote que a Bíblia apresenta é Melquisedeque. Quando Abraão foi para aquela guerra e ele voltou vitorioso, trazendo seus sobrinhos, bens, ele encontrou o Melquisedeque, está lá em Gênesis, que diz que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo.
Ele era uma pessoa a quem as pessoas procuravam para falar a respeito de Deus, da vontade de Deus, os ensinamentos a respeito de Deus. E Melquisedeque, então, abençoou, trouxe pão e vinho. Interessante que o primeiro sacerdote trouxe pão e vinho, exatamente o que Jesus usa para instituir a ceia, né? E ele abençoou Abraão, e a ele Abraão entregou o dízimo, porque reconheceu que foi Deus que deu aquela vitória para eles. Abraão fazia sacrifício pelos seus filhos, do mesmo jeito que Jó também fazia. Seus filhos faziam festas, e eles então agiam como sacerdotes do lar. Isso aconteceu também com Isaac, depois com Jacó, que eram os responsáveis por ensinar, por falar e por interceder pelos seus. Israel, logo depois de um tempo, foi levado para o Egito. Como Deus já tinha dito lá atrás, 400 anos atrás, Deus já tinha, ou melhor, não tanto, Deus já tinha dito para Abraão que os seus iriam para o Egito, queriam ficar 400 anos, depois Deus tiraria de lá. Através de Moisés, Deus tirou o povo de lá. E escolheu a tribo de Levi, para que a tribo de Levi fosse os responsáveis por montar, desmontar, por carregar o tabernáculo, e mais tarde, a tribo de Levi, os levitas, eles se tornaram responsáveis pelo louvor no templo. Então, só que dos levitas, Deus escolheu apenas um nome, que era Arão, que era um levita. E da descendência de Arão, Deus escolheu sacerdotes. Então, da descendência de Arão, todos seriam sacerdotes. Até na época de Eli. Você lembra da história de Eli, que Eli acabou caindo de costa, porque os seus filhos dele eram infiéis, e Deus então traz Samuel, e Samuel então ele ocupou, o único homem que ocupou o tríplice ofício, que ele era, tanto ele era sacerdote, como ele era profeta, como ele também era o rei, porque ele que dominava todas as tribos de Israel. Aí então, além dos profetas, dos sacerdotes, surgiu aí uma nova classe, que a gente não vê falar de profeta antes do povo entrar na terra prometida. Antes eram sacerdotes que ocupavam a liderança, o sacerdócio. Agora na terra prometida tem os sacerdotes, nós já vimos aqui, que são da descendência de Levi, descendência de Arão, e nós vimos então agora uma nova classe, os profetas. Agora nós vamos ver tanto profetas homens como profetisas, porque a gente vê a profetisa Uda, né, que está na história lá no livro de Juízes. A gente vê então mulheres tomavam a frente, como a juíza Débora, e a gente vê mulheres à frente, mas nunca uma mulher sacerdotisa. Essa é uma razão pela qual a igreja presbiteriana não ordena mulheres para o ofício. No entanto, não se proíbe que mulheres preguem o evangelho. Por quê? Porque a Bíblia fala de profetisas. Então aí surgiu esta classe dos profetas. Eram homens dos quais Deus falava diretamente a eles, e esses homens vinham e falavam da parte de Deus ao povo. Mas esses homens não faziam adivinhações. Eles não adivinhavam o futuro. Eles falavam da parte de Deus para corrigir, para direcionar, para colocar os homens então no caminho certo para voltarem-se para Deus. Esse era o objetivo dos profetas. Mas esse cargo trazia proeminência, esse cargo trazia respeito. Então, o homem de Deus, que gostoso, né? Ele é o homem de Deus. Então o homem de Deus tinha destaque, porque ele falava da parte de Deus. E aí então, do mesmo jeito que os profetas verdadeiros surgiu também os falsos profetas. E esses falsos profetas, eles falavam o tempo todo. Por exemplo, dos profetas maiores, é maior não é porque é mais alto, é porque escreveu mais. O profeta que escreveu mais é o profeta Isaías, que durante toda a vida dele escreveu aquilo que está no livro, e você pode ler num dia, se você for um bom leitor, ler o livro todo num dia, e aquilo é o que Deus falou com ele, por ele, através dele, durante a vida toda. Ou seja, Deus não falava todo o tempo, toda hora com o profeta, Deus falava, e quando falava, ele sabia que era Deus falando. Mas uma característica dos falsos profetas é sempre ter uma palavra. Deus está dizendo para você, Deus fala isso a gente conhece muito bem.
Está aí o que essas pessoas querem? Elas querem chamar a atenção, elas querem o respeito, e assim elas enganam pessoas para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Nabucodonosor teve um sonho, e ele chamou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Nós temos aqui quatro classes de pessoas que estavam responsáveis pela religiosidade, pelos mistérios da Babilônia, e essas quatro classes de pessoas viviam às custas do rei. Não somente uma, poderia falar só os encantadores, mas aí surgiam mais. Por quê? Porque eles viam que podiam ganhar dinheiro com isso e poder estar à frente do povo dessa maneira. Os babilônicos eram místicos, ao extremo. Eles faziam adivinhações de várias maneiras. Eles adivinhavam pelas estrelas, eles adivinhavam por entranha dos animais, pegavam o animal, abria no meio, pegava nas tripas, colocava lá e diz, não, aqui isso, e fazia suas adivinhações, abrindo o fígado do animal. De outros modos, eles faziam olhando borra de café, como tem muita gente que faz esse tipo de coisa. Eram também politeístas. O que quer dizer isso? Eles tinham muitos deuses, e aí desta maneira, eles tentavam agradar o povo. Tendo sido chamados, eles disseram ao rei, diga, rei, o seu sonho. E o rei, então, ele vendo isso, vendo que essa era uma maneira, diz, percebo que vocês querem ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Irmãos, o nosso objetivo aqui é saber como Deus, através de Nabucodonosor, desmascarou esses falsos enganadores. Eles os obrigou a contar o seu sonho e fazer a sua interpretação. Caso não contasse o sonho e o interpretasse, eles seriam mortos. Veja bem, essa é uma tarefa impossível aos homens. Você pode contar o meu sonho, dona Edith? Por quê? Porque não tem jeito. Eles mesmos disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Ou seja, homem nenhum pode revelar essas coisas. Os magos, esses feiticeiros, encantadores, eles apelaram porque o rei deu uma tarefa impossível para ele. Olha, se pelo menos o rei contasse o sonho para eles, aí ficaria mais fácil. Eles iam falar alguma coisa, mexer, fazer algum jeito, e aí então eles dariam uma revelação, o rei poderia ficar satisfeito. Mas o que o rei fez foi exigir deles alguma coisa que não poderiam dar. Eles não poderiam dar essa resposta. Tá bom, então vamos aprender a lição que esse rei dá para os cristãos que são enganados por falsos profetas hoje. Porque não é estranho a gente já chegaram isso para mim, e fala assim, Deus está dizendo isso. O que a pessoa faz em respeito? Amém. Não é assim? O que quer dizer amém? Assim seja. Ou seja, é coisa boa eu quero, mas se for coisa ruim, está repreendido. Mas o que nós devemos fazer? Se há perto de você pessoas que se julgam espirituais e prognosticadores, ou seja, quer saber para coisas do futuro, ou se dizem profetas ou profetisas, você tem a obrigação de confrontá-los e experimentá-los. Nunca deve facilitar a sua vida dando elementos que eles possam usar para te enganar. É comum que ciganas e cartomantes, quando vão falar das pessoas, elas começam a perguntar, eu estou vendo aqui na tua linha, tem uma mulher na vida do seu marido, é uma morena. Morena não, é uma loira. Realmente é uma loira. E aí vai contando e vai mexendo com a história. O teu problema é o problema financeiro. Não, meu problema é financeiro. Então, vai criando essa história. Então, cabe então a nós não nos deixar enganados. Nabucodonosor não caiu nessa. Ele colocou os adivinhos sob teste e ele descobriu que eles eram mentirosos. Se há vizinhos que estão sendo enganados por esses espirituais, cabe a nós alertá-lo. Nabucodonosor não contou o sonho. Já que essas pessoas são sábias, espirituais, já que essas pessoas elas são tão assim, conhecedoras, por que elas não vão adivinhar aquilo que só você sabe? Há uma infinidade de adivinhos dentro da igreja, de igrejas evangélicas, e vários que se dizem intérpretes de sonhos. Conta o sonho para mim que eu vou te dar a interpretação. Não, já que é assim, conta o sonho, meu sonho para mim, então me dê a interpretação. Caso você já foi ou tenha a tendência de querer saber significado de sonhos, então pergunte a tais pessoas qual foi o teu sonho. E assim você vai
experimentá-las. Veja só, há espirituais, pastores, pastoras, profetas e profetisas que sempre repetem a seus fiéis que sabia que algo iria acontecer, que Deus tinha revelado que uma tragédia viria, mas falam isso depois da tragédia. Se elas realmente sabem que tem uma tragédia, por que elas não procuram antes? Rodrigo, eu vim aqui te falar que Deus revelou que vai acontecer uma tragédia. Mas depois que acontece, Rodrigo, Deus tinha me revelado que isso ia acontecer. Tem alguma coisa errada. Se receberam tal revelação, por que não contaram antes? Por que esperaram então o mal acontecer? É porque eles não sabiam de nada e enganam. Eu estava conversando com uma pessoa há poucos dias que um vizinho seu está passando por isso. Tem uma pessoa que sempre vai lá depois que acontece e aí diz, não, Deus já tinha me revelado que isso ia acontecer na sua vida. Essa pessoa não percebe que está sendo enganada. Há hoje uma quantidade enorme de crentes ignorantes, pois são enganados por falsos milagres, falsas profecias, falsas promessas, dão crédito a qualquer mentira que vem, que falam para eles, não questionam, não creem em tudo que, não questionam e creem em tudo que ouvem, e ainda dão glória a Deus. Eu já contei aqui, nem sei se nem todos estavam, quando lá na igreja da Minorte, uma visita de um membro da igreja chegou para mim e disse, pastor, durante a mensagem Deus me revelou, vai morrer um servo desta igreja. Eu disse, então quem é que vai morrer e que dia que vai morrer? Ah, pastor, falei, se você não fizer, você não está falando da parte de Deus. Porque você imagina que eu fale isso para a igreja, todo mundo vai ficar, vai morrer, é meu pai, é minha mãe. Passados uns 15 dias depois, ela mandou um recado para mim, ah, pastor, foi meu tio que morreu lá, não sei. Ah, pelo amor de Deus, está vendo que isso é enganação? Por que essas pessoas ganham esse destaque? É porque elas são tratadas com respeito, como que o que elas falassem não poderia ser, ela não mentisse, seria sempre a verdade. Essas pessoas, esses crentes que são enganados, são crentes que desconhecem totalmente a Bíblia. Deus disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 4:6. E Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu li uma frase atribuída a Paul Washer que disse, falsos profetas fazem parte do juízo de Deus para pessoas que preferem um falso evangelho, um falso Cristo e uma falsa doutrina. Como não querem buscar a verdade na palavra, preferem receber a coisa mastigada e por isso são enganados. Deuteronômio 13, de 1 a 5 diz, quando profetas ou sonhadores de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. E aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, porque falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Só que quando as pessoas dizem que Deus falou e não acontece, eles culpam Deus e não aquele mentiroso que deu aquela tal da profecia. Veja que Deus é duro. Ele não será misericordioso com o falso profeta, ele condena a morte. É interessante que outros pecados, ele dá a possibilidade de que a pessoa, ela venha, se arrependa, só que diz, mate o profeta, o falso profeta. Porque diz que falou da parte de Deus, quando não falou, Deus não falou com ele. É a mesma coisa quando o Apocalipse diz, não acrescente nada da palavra de Deus e não tire nada. Vem juízo de Deus. Espero que tenha aprendido com o rei Nabucodonosor a confrontar esses falsos profetas e profetisas. Há cultos que o alvo central são as profecias centradas no homem. Muitos as ouvem na esperança de uma revelação de algo futuro. Não questionam aqueles que trazem tais profecias. As profecias de Deus os profetas de Deus eram mortos por suas profecias, não eram honrados. Eles nunca agradavam os ouvintes. Questionem isso. Quando o rei fez a sua exigência, os enganadores disseram, a coisa é difícil porque só os deuses podem revelar. Então é o seguinte, se a pessoa
escuta esses adivinhos atuais. Eles não esperam ouvir a pessoa, esperam ouvir Deus. Se essa pessoa que está dizendo, que está falando da parte de Deus, se exigir deles que provem que eles estão falando a verdade, não dando para eles o elemento necessário para ele enganar, então não vai ser problema nenhum. Porque se eu estou falando da parte de Deus e esse mistério só pode ser revelado por Deus, então Deus vai trazer a revelação do mistério. Não seja enganado. Quando alguém vier, não escute como sendo dado para ele a proeminência que ele quer, mas coloque ele na parede e faça o provar que ele está falando da parte de Deus. Em segundo lugar, irmãos, veremos Deus desvendando o impossível. O que é uma tarefa impossível? É uma coisa que, por mais que você se esforce, por mais que você seja sábio, por mais que você não pode mudar a situação. Morreu, o que você pode fazer? Está em você ressuscitar? Não é impossível para Deus, mas para o homem é impossível. Então, quando a gente fala a respeito de coisas impossíveis, a gente fala também a respeito de Deus, porque Ele é o Deus do impossível. O texto aqui mostra Nabucodonosor exigindo algo impossível. Como eles mesmos disseram, isso seria impossível a qualquer homem. Nós temos de ter o cuidado de não nos tornarmos místicos. Os povos pagãos, eles eram movidos por sinais, por um vento, uma sombra, alguma coisa, uma palavra, um objeto que caiu, tudo era sinal. Deus deu um sinal. Ai, irmãos, isso é tão perigoso. Tem tanto crente que vai decidir a coisa, pega a Bíblia, abre de qualquer jeito, bota o dedo lá. Mas se o texto for muito bom, abre de novo. E aí, então, isso é muito perigoso. Tem até uma brincadeira que diz assim, a pessoa abriu lá, diz, Judas foi e se enforcou. Não. E aí foi lá, abriu de novo, vai tu e faz o mesmo. Por que não escuta quando a coisa não parece boa? Isso é perigoso, não deve ser feito. Esse é um tipo de adivinhação. Procure saber qual é a vontade de Deus. Infelizmente, entre os crentes há muita crendice. Por conhecer pouco da Bíblia, muita gente é enganada. Tem crente que está na igreja há muito tempo e não conhece, não sabe, não consegue nem abrir a Bíblia. Porque não manipula, não estuda, não olha, não procura aprender. E porque não aprenderam as respostas de Deus na palavra, não sabe como buscar, busca sempre já o alimento pronto. Nesses textos nós lemos, Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Mateus 19, 26. Lá em Lucas 1,37 diz, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha, Deus está intimamente ligado ao que para nós é impossível. Nós somos limitados ao tempo, ao espaço. Você vai sair de casa, um prego te faz voltar atrás, você tem que perder tempo para trocar o pneu. Deus, ao contrário disso, Ele não pode ser impedido por nada. A Bíblia mesmo diz, agindo Deus, quem impedirá? Nada é impossível para Deus. Olha, nessa ocasião havia uma tarefa impossível para Daniel. Mas só que Daniel conhecia a Deus, ele sabia que a própria vida dele está em risco, a vida dos adivinhos também. Então ele foi ao responsável e procurou saber sobre a questão. Ele foi ao rei, pediu tempo e disse ao rei, dá um tempo para mim e eu vou trazer a explicação para você. Veja que Daniel foi ousado, o crente tem que ser ousado. Ele não disse ao rei que procuraria uma resposta. Ele disse ao rei que ele diria ao rei o que o rei sonhou e daria a interpretação. Ele afirmou com certeza, porque Daniel não conhecia o sonho do rei, mas Daniel conhecia o Deus a quem ele servia, sabia que Deus iria dar, ele confiava nisso. Diante dessa tarefa impossível dada a Daniel, ele chamou seus amigos e fez o quê? Vamos todo mundo orar. Vamos pedir misericórdia a Deus para que Ele revele, para que Deus dê a revelação, então, porque a nossa vida depende disso. E ele sabia que Deus tinha um projeto para a vida dele. Deus deu a revelação do sonho, e a interpretação dele a Daniel. Só que antes de Daniel contar o sonho ao rei, sabe o que Daniel fez?
Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, o poder, e é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, o entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo, e aí ele vai fazendo, o que Daniel fez aqui? Daniel louvou a Deus. Mas peraí, e se o sonho não fosse o sonho do rei? Só que Daniel tinha certeza, ele estava com Deus, ele orou pedindo a revelação, Deus deu não somente o sonho, mas a revelação, e ele louvou a Deus. Irmão, sobre Daniel, não parou nenhuma dúvida sobre a revelação que ele recebeu de Deus. Ele teve a certeza que o sonho revelado era o sonho do rei, e por isso ele adorou a Deus. Esta é a diferença entre o Deus e os deuses, entre os profetas de verdade e os falsos profetas. Os profetas verdadeiros diziam o seguinte: vai acontecer daqui a 1 hora, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois de amanhã, e as coisas aconteciam a 1 hora, amanhã, depois de amanhã, dizia exatamente o que vai acontecer. É como aconteceu daquele profeta Saul, que foi falar com aquela necromante, né? E aí então ela falou de coisas possíveis que iriam acontecer, que Saul iria morrer, mas não aconteceu naquele mesmo dia. E falar de uma possibilidade, você está indo numa guerra, os outros são uma quantidade grande de soldados, e você vai com poucos, o que pode acontecer? Que você seja morto. Isso é adivinhação, isso é probabilidade. Os profetas não diriam: amanhã você vai acontecer isso, tal pessoa vai morrer, tal pessoa vai viver. Não há mistério para Deus, e Deus revela exatamente o que vai acontecer. Ele sabe todas as coisas. Mas em terceiro lugar, nós vamos mostrar que Deus controla a história. E é isso que Deus está revelando aqui. Deus, ele controla lá na frente, não porque ele prevê. Tem muita gente que diz: Deus previu a história. Não, Deus escreveu a história. Tem diferença, Fátima? Tem toda a diferença. Porque é ele que faz a história acontecer, e é isso que a interpretação do sonho de Nabucodonosor foi exatamente Deus mostrando: olha, vai acontecer assim. Ele vê uma estátua muito grande, que é cabeça de ouro, aí vai colocando metais, daí até que o pé é feito de barro e de ferro. Aí vem uma pedra portada não com mão de homens, que vem, bate e esmiuça e destrói tudo, e depois Deus faz um reino que não tem fim. A gente sabe quem é essa rocha, e a gente sabe que reino é esse. Mas Nabucodonosor não sabia nada disso. E aí foi mostrado para eles o que aconteceria. Os reis, nós vamos estudar e ver que Deus, ele preveu os reis que viriam depois. Por exemplo, Alexandre o Grande, os reis que viriam quando os 4 reis, que quando o reino de Alexandre fosse dividido pelos 4, e aquele outro que ia casar a filha com aquele outro, tudo já foi dito para eles. Por quê? Porque Deus controlaria para que tudo acontecesse assim. Arioque chegou lá e disse: não mate os sábios da Babilônia. Meus irmãos, isso é coisa de Deus, de um homem de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, Daniel foi lá para o responsável e priorizou a vida do próximo. Porque quem conhece a Deus ama o próximo, não quer o mal do próximo. Diz: não mate os sábios da Babilônia. A sua primeira preocupação foi com a vida alheia. Ele queria que o mundo conhecesse a Deus através dele. Ao chegar diante do rei, ele ouviu do rei: podes tu fazer saber o que vi, o sonho e a sua interpretação? A maioria das pessoas, se soubesse, dizia: sim, pode mandar que eu vou revelar, e aí sai com toda a honra, não é? O que Daniel falou? Mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas há um Deus dos céus que revela mistérios, pois fez saber ao rei o que há de ser dos últimos dias. A glória da revelação não ficou com o profeta. Os falsos profetas querem a glória da revelação, da sua adivinhação. Mas Daniel não ficou para a glória, ele olhou para o céu, ele foi humilde e glorificou a Deus. Tanto que logo depois, quando ele terminou, o próprio rei, ele vai e louva ao Deus de Daniel. Ele diz: a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria de qualquer vivente, ou para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse as cogitações da sua mente. Daniel então mostrou: é Deus que faz isso, eu não sou ninguém. Meus irmãos, é como nós que pregamos na igreja. Tem muita gente que gosta de elogiar,
É gostoso receber elogio. Mas o pastor não pode ficar com o elogio do sermão. Porque o sermão que toca o coração das pessoas, ele não é fruto do conhecimento, não é fruto do preparo, não é fruto da eloquência humana. Ele é fruto da palavra de Deus, da ação de Deus. Quantas vezes, pelo corre-corre, às vezes não dá tempo de preparar, você vem com o sermão assim, parece tão xuxim, tão pequenininho, aí de repente você começa a pregar e a coisa vai brotando, e o negócio vai crescendo, e aí você vem então falando no coração das pessoas, e quando chega as pessoas, pastor, mas sermão lindo. A gente tem a certeza de que eu não tinha aquele sermão. E é bom demais ser um instrumento de Deus. Então os profetas de Deus têm que saber que a profecia vem de Deus, é revelação de Deus e a glória é para Deus. Ele passou a contar o sonho. O rei sonhara com a estátua grande, belíssima, que foi toda destruída, e foi então esmiuçada por esta pedra que foi criada. A gente sabe que essa pedra é Jesus. Na revelação, Daniel descreveu acontecimentos futuros, e o modo como Deus controlaria os fatos e a história, e o modo de afirmar como os reis seriam, as suas fraquezas, as negociatas, e como seriam destruídos por Deus, até Deus suscitar um reino que não seria jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele subsistirá para sempre. Tendo ouvido o sonho, sabe o que o rei fez? O rei se inclinou o rosto em terra perante Daniel. O imperador da Babilônia, ao profeta fiel a Deus, trazendo a palavra de Deus, o rei se curvou diante dele. A gente vê isso também lá no passado, quando Faraó também fez isso, não me engano, diante de Jacó. Faraó chegou e se curvou diante de Jacó. Agora a gente vê o homem de Deus trazendo a palavra de Deus e reis se curvarem. Eu não me lembro de quem disse isso, eu sei que diz o seguinte: se quiserem te fazer rei, não te rebaixes a isso, porque você é instrumento de Deus. Me fugiu, mas eu li hoje a esse respeito. Veja que ser rei não é tão grande do que ser o emissário do próprio Deus. Então veja, irmãos, o problema é esse: as pessoas não se veem com o valor de fato que têm, não agem como servo de Deus, se vendem ao pecado e aí perdem a sua autoridade. O livro de Daniel revela o valor de servir a Deus com sinceridade, com inteireza de coração, mostra que nenhum dos servos do Senhor será envergonhado por confiar em Deus, e todos os seus servos fiéis acabarão sendo honrados juntamente com o seu Deus, quando Deus revelar a sua majestade e glória. É o que aconteceu com Daniel, com seus amigos. Aqui a gente vê Daniel sendo honrado. Daniel honrou ao Deus dos céus e foi honrado na terra. O rei engrandeceu Daniel, lhe deu muitos presentes e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios. Sabe o que Daniel fez nessa hora? O que a maioria das pessoas faria? Agora então, e olhe não, porque agora eu sou o cara. Sabe o que Daniel fez? O versículo final diz: eu tenho 3 amigos que juntamente comigo oraram, então faça o bem a eles. Olha que caráter desse homem. É um caráter para ser copiado. Na hora que é glorificado, diz: eu não cheguei aqui sozinho, porque quando nós fomos lá orar, nós estávamos os 4 orando. Se Deus me revelou esse sonho, eu não sou o único, eu não sou nada, mas eu tive amigos, então divide essa honra. Então os seus amigos foram honrados. Irmãos, não devemos servir e honrar a Deus esperando recompensas. Nós não vimos Daniel aqui pedindo nada a Deus. Lembra de Salomão, que pediu a Deus apenas sabedoria? O que Deus fez? Já que você pediu só sabedoria, não pediu fartura, não pediu a morte dos seus inimigos, eu darei tudo isso. Então, quando a gente serve a Deus de coração íntegro, a gente tem a certeza que Deus vai honrar e Deus vai abençoar. Com Daniel foi a mesma coisa, e assim será com todos aqueles que forem fiéis a Deus. Irmãos, hoje nós falamos da revelação divina. Nós vimos Deus desmascarando os enganadores. E os enganadores que enchem as igrejas têm que ser calados. Alguém tem que ter coragem de dizer: você está mentindo. Você não é de Deus. Outro dia, infelizmente, aqui de frente, estava a igreja vazia, não havia ninguém. E o pastor estava lá treinando a falar profecias.
revelando, irmão, Deus está revelando isso e isso. Eu saí devagarzinho aqui, fui lá na frente, ele estava sozinho na igreja. Isso é enganação. Precisa ser calado. Deus desvendou o impossível. A tarefa era impossível, mas Deus foi lá e contou como se fosse a coisa mais natural. E Deus mostrou que controla a história. Os reis que sucederiam ao rei Nabucodonosor seriam colocados por Deus lá. Um detalhe, quando a gente lê o livro de Isaías, que viveu mais de 100 anos antes dessa época, o profeta Isaías diz que Deus levantaria Ciro, o meu servo, para fazer voltar o meu povo da Babilônia. O povo nem tinha ido para a Babilônia. No entanto, já revelaram através do seu profeta que ele colocaria um homem chamado Ciro, e que este Ciro faria voltar o povo. Por quê? Porque é Deus que controla a história. Então não tenha medo do futuro. E não confie quando pessoas disserem que sabem o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus e só a Ele. Porém, descansa do Senhor e entrega a tua vida a Ele. Ele fará que tudo vá bem. Confie. Meus irmãos, revelação de mistérios. Mistério pertence a Deus e somente a Deus. Cuidado quando pessoas quiserem dizer para você que sabe no que vai acontecer amanhã. O amanhã, só Deus sabe. Jesus que disse isso. O amanhã pertence a Deus. Então não se deixe enganar por esses falsos que, infelizmente, enchem igrejas aí e recebem das pessoas honras e cultos que têm mais tempo para estas pessoas, para estas revelações, do que o estudo da palavra. É por isso que eles enganam as pessoas, porque ao não dar a palavra, não dá o alimento. E como estão necessitados, qualquer coisa que venha. Por exemplo, se você está bem alimentado, e alguém vem e dá para você algo, e diz, não, eu não quero isso aí não. Mas se você está morrendo de fome, você come até porcaria, porque você está com fome. Então, irmãos, que Deus abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu clamo a Ti. E nós tenhamos a sabedoria que venha do alto, para poder, Senhor, entender do Senhor qual é a Tua vontade. Que não sejamos curiosos, Senhor, para querer entender aquilo que o Senhor não nos deixou revelado. Que a Tua palavra mesmo diz que aquilo que é revelado nos pertence, mas o que é oculto pertence a Deus. Que nós possamos confiar no Senhor que controla o nosso futuro, a nossa história. Que não sejamos medrosos quanto às situações que envolvem o nosso dia, mas que possamos confiar no Senhor e saber que todas as coisas estão nas Tuas mãos. Senhor, eu oro, Pai, eu Te peço que continue abençoando, Pai, e como família de oração desta semana, coloque as Tuas mãos na família da irmã Edith, Pai. Abençoe ela, abençoe os seus parentes que estão enfermos, abençoe o seu esposo, o seu filho e todos mais. Senhor, eu Te peço as Tuas bênçãos na vida da Tua igreja. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.